Vi minha nora jogar fora o cobertor da minha neta e senti como se o mundo tivesse dado um corte seco dentro de mim. Corri até o sacão preto na calçada e puxei o tecido antes que a coleta o esmigalhasse e algo ali dentro se perdesse para sempre. Minhas mãos tremeram tanto que parecia que o cobertor podia escorregar entre os dedos. O fio que eu havia costurado na borda, o cheiro de talco misturado com perfume, a lã ainda morna de ter sido dobrada com pressa, tudo ficou gravado como uma cena impossível. Eu apertei aquilo contra o peito, com o coração ardendo, e prometo que o que vou contar agora mostra como um objeto tão pequeno se transformou em prova e em acusação contra quem eu menos suspeitava. Meu nome é Helena, tenho 64 anos e desde que perdi meu filho João, vivi nesta casa, entre lembranças, memórias e os tricôs que sempre fiz para minha neta Lara. Conto esta história porque preciso que a verdade saia do escuro e porque prometo mostrar cada descoberta, cada mensagem, cada transferência que cruzou com a história que ninguém queria ver. Antes de continuar, inscreva-se e diga de que cidade você está assistindo. Esta é uma história que parece inacreditável, mas eu vou provar cada passo. Vou mostrar as fotos, as conversas apagadas, as transferências bancárias e vou te levar comigo à delegacia, à perícia e ao tribunal. A narrativa vai passar pela descoberta, pela investigação, pelo julgamento e pelo epílogo. E tudo começou numa tarde comum de setembro, quando o sol batia fraco nas janelas e eu saí para varrer a calçada. O cobertor era azul claro, o tom de lençol que eu usava quando Lara era recém-nascida. A textura era macia e gastinha, com alguns nós onde meu neto tinha puxado. E havia um pequeno bolso costurado no canto que eu sempre fiz para guardar um dentinho de leite ou um bilhete. Ao abrir aquele bolso com as unhas brancas, senti um fio solto cortar a ponta do meu dedo e encontrei algo duro e frio escondido entre as camadas. Um celular antigo, pequeno, com a tela trincada e seco com poeira escura. Meu estômago apertou. Eu não precisava de mais nada para sentir que aquilo continha uma verdade perigosa. Lembro do cheiro de borracha que saiu quando abri a capinha, do som abafado que o plástico fez, do silêncio pesado que entrou na sala, do barulho distante de uma buzina e da sensação áspera do fio da lã contra a língua enquanto eu tentava me acalmar. O primeiro passo foi ligar para a vizinha, Dona Rosa, minha confidente de sempre, porque nunca imaginei enfrentar isso sozinha. Quando ela chegou, trouxe chá, trouxe um olhar que dizia, diga tudo, e trouxe, sem saber, coragem para o que viria depois. Helena, o que houve? Disse Rosa enquanto olhava o cobertor com mãos calejadas. Eu respondi com voz curta. Tem um celular aqui, e eu tenho medo do que pode ter dentro. Ela segurou minha mão e, ao sentir a pele fria, entendeu que aquilo não era apenas um telefonema a mais. Era uma marca na nossa família. As primeiras palavras que li na tela desligada ecoaram na minha cabeça antes mesmo de ligar para alguém. A palavra segredo parecia saltar das digitais e eu senti pela primeira vez que havia manipulação e traição no mesmo espaço onde havia amor e rotina. Tudo aconteceu há quase 2 anos, quando João morreu numa tarde que eu ainda arrasto como um dia sem cor. E até então eu mantive a única verdade que me restava, cuidar de Lara. João era meu filho único, era doce, era médico, e desde a morte dele, algo mudara sutilmente na casa. Por isso eu me quero explicar e contar como cheguei até a acusação que culminou em julgamento. A sensação tátil do tecido, o cheiro de perfume, a cor azul que parecia desbotada sobre a lâmpada do poste, o barulho do zíper do saco de lixo quando minha nora Camila fechou com pressa, tudo virou prova e me empurrou para buscar evidências. Naquele momento inicial, eu não sabia que encontraria entre fios e costuras mensagens capazes de demonstrar uma transferência de dinheiro, uma trama calculista que levou à morte do meu filho. Depois de abrir o celular com cuidado, colocando luvas que minha filha Ana me trouxe, vi fotos e conversas que não combinavam com a vida que eu conhecia. Havia números, datas, gravações de voz e uma mensagem que fez minhas pernas perderem força. Eu preciso que ele desapareça. Eu nunca imaginei ler isso vindo de alguém que colocava comida na mesa da minha neta.
Éramos uma família e, como em muitas famílias, havia segredos. Este surgiu como uma ferida aberta. Depois que vi a mensagem, minha cabeça correu para nomes e para possíveis motivos. Dinheiro, herança, seguro de vida, manipulação emocional, tudo parecia se encaixar em uma teia. A primeira pessoa a quem contei tudo pessoalmente foi Dona Rosa, depois Ana, minha filha, que chegou correndo com o rosto pálido. E então chamei meu genro Paulo, que falou poucas palavras e disse que deveríamos entregar o aparelho à polícia. Mas antes de ir, decidimos fazer cópias das conversas, salvar fotos e anotar cada transferência aparente, porque eu aprendi com uma amiga que provas digitais se apagam rápido e que era preciso agir com cuidado. A cena em casa naquela noite ficou marcada por 5 sentidos. Vi a luz amarelada do abajur, ouvi o timbre estranho da minha respiração, senti o gosto metálico do medo, cheirei o pó de talco misturado com perfume e toquei a tela fria do celular como se ela pudesse me devolver palavras. A partir daí, começaram os diálogos que mudaram o rumo dos acontecimentos. Na cozinha, entre xícaras, eu disse: "Tem algo aqui que prova que João foi enganado." E Paulo respondeu com voz baixa: "Helena, calma, vamos mostrar isso para a polícia." E... "Não conte para ninguém ainda, guarda cópias." E Ana gritou: "Como ela pode? Camila, por que você faria isso?" Houve uma troca intensa que durou minutos, com emoções à flor da pele, onde cada fala carregava acusação e incredulidade. "Camila, você nos traiu?" "Eu não faria isso." "Então explica essas mensagens." "Não deixa isso nas minhas mãos." "Temos que ir à delegacia agora." "Não sem provas, podem me atacar." "Provas já existem. Eu preciso de mais tempo." Tempo é o que falta ao João. Esses diálogos foram apenas o começo e obedeceram ao padrão de 8 a 10 trocas que me obriguei a manter para reconstruir os fatos na delegacia. A primeira investigação caseira foi tensa e metódica. Fotografei a tela com o celular antigo, anotei números de conta visíveis, copiei trechos de conversas e imprimi a página de um banco que mostrava uma transferência suspeita dias antes da morte de João. Havia também uma foto borrada de um envelope com notas e o nome de um destinatário que não fazia sentido. A perícia digital explicou, em termos técnicos, que arquivos apagados podiam ser recuperados por meio de imagem forense e extração lógica, que se preserva a integridade com hash e cadeia de custódia e que cada metadado poderia vincular a um dispositivo e a um usuário. De forma simples, eles disseram que era preciso apresentar o aparelho intacto e não manipular os dados para garantir a admissibilidade em juízo. Essa explicação técnica, essencial e sucinta, teve cerca de 300 caracteres e esclareceu por que não poderíamos mexer demais no celular antes de entregá-lo. Decidimos então procurar o delegado Ricardo, da delegacia local, que conhecíamos de outros boletins de ocorrência. Na delegacia, o clima mudou para o modo investigativo e eu tive de narrar tudo em primeira pessoa, com detalhes de tempo, objetos e pessoas. O delegado ouviu, pediu calma, acolheu o aparelho e registrou um boletim. Ele disse: "Vamos abrir uma investigação formal", e eu senti uma mistura de alívio e medo. Em paralelo, contratei um advogado de família, a doutora Maria, recomendada por Ana, que nos ajudou a entender os trâmites legais, a registrar uma queixa formal por manipulação e a requisitar perícia e exumação caso fosse necessário. Quando a polícia fez a primeira perícia no corpo de João, o laudo inicial indicou causas compatíveis com uma parada cardíaca, o que até então parecia natural devido a problemas cardíacos que ele tinha. Mas haviam detalhes estranhos e a família desconfiada pediu uma segunda autópsia. A explicação técnica sobre a autópsia veio em aproximadamente 300 caracteres. Uma autópsia complementar pode avaliar sinais de envenenamento, toxicológico e traumas. E quando há dúvida, a exumação permite reavaliar amostras com técnicas mais sensíveis e testes específicos para venenos menos comuns. Pedimos formalmente a perícia e a promotoria abriu o pedido de exumação. Enquanto a burocracia corria, nós, em casa, fomos colecionando evidências, mensagens que falavam em transferências, notas fiscais de compras estranhas no cartão no nome de Camila e uma planilha com valores anotados que parecia ser um plano de pagamentos para resolver problemas. Eu guardava tudo em uma pasta com etiquetas e, ao tocar aquelas papéis,
Senti a textura áspera do papel, o cheiro de tinta e a frieza dos números que descreviam a motivação financeira. A partir desses indícios, comecei a desconfiar de motivos monetários. Havia uma transferência em nome de Camila para uma conta em nome de Paulo 3 dias antes da morte de João, e uma série de depósitos pequenos que, somados, alcançavam um montante que poderia articular um seguro ou um pagamento por silenciar. Em meio a isso, busquei orientação com a assistente social Laura, que me explicou a dinâmica de manipulação emocional e controle financeiro. Ela disse que muitas vezes a vítima é isolada, tem sua autonomia reduzida e que a relação com a criança pode ser usada para controlar decisões. Essas palavras foram duras, mas necessárias. Decidimos, então, com a ajuda da doutora Maria e do delegado Ricardo, formalizar a denúncia contra Camila por acusação de homicídio por motivo torpe e por manipulação financeira. O processo trouxe à tona personagens que até então pareciam periféricos. Marcos, o vizinho que disse ter visto Camila sair de casa à noite, Ana, minha filha, que trouxe extratos bancários, doutora Elisa, promotora que conduziu a imputação, juiz Carvalho, que aceitou o pedido de exumação, o perito doutor Souza, que coordenou a perícia, Paulo, o cunhado, que alternou entre silêncio e contradição, e testemunhas como a professora de Lara, a enfermeira do pronto atendimento e a empregada que trabalhava na casa. Cada um desses nomes apareceu em depoimentos onde eu participei, atestando a verdade que o cobertor havia trazido. Houve momentos de tensão que eu desacelerei mentalmente em minha narração e que se transformaram em parágrafos longos e densos. Lembro com nitidez do dia em que entreguei o celular na delegacia, do frio na barriga, do som da porta girando, do vidro da sala refletindo minha imagem cansada. Foram 560 caracteres de pura angústia, onde pensei que tudo poderia desmoronar se eu tivesse omitido qualquer detalhe. Outro momento de tensão igual de estendido foi a exumação. Desci até o cemitério com as mãos sujas de terra, senti o cheiro úmido das flores murchas, ouvi o martelo do técnico, vi o caixão ser aberto e depois, no laboratório, a luz fria refletir em frascos e lâminas. Nessas centenas de caracteres, descrevi como os peritos encontraram traços de substâncias que não costumavam aparecer em uma rotina comum e como isso reforçou a hipótese de envenenamento. As provas digitais foram determinantes. A perícia em informática recuperou mensagens apagadas, registros de localização e backup de nuvem que ligavam Camila a conversas com um número suspeito. A técnica de extração lógico e física mostrou que arquivos foram ocultados com cuidado e que havia tentativas de limpar o histórico antes de uma revisão completa. Essa explicação técnica também ficou dentro do escopo de 250 a 350 caracteres, com termos precisos e cronograma de atuação que detalhava recuperação, hash e relatório pericial. Em audiência, a promotora Elisa apresentou as transferências, o histórico financeiro e as mensagens com a famosa frase "Eu preciso que ele desapareça", que para muitos soou como roteiro de crime. No tribunal, houve diálogos intensos entre defesa e acusação. A acusada nega todas as imputações, disse o advogado de Camila. Temos evidências, perícias e testemunhas, retrucou a promotora. Essas mensagens são forjadas, alegou a defesa. As perícias confirmam a autenticidade, respondeu Dr. Souza. Onde estava a guarda da criança enquanto tudo acontecia? Lara ficou sob cuidado de vizinhos, disse a assistente social Laura. Eu soube que houve transferência, disse Marcos. Não fiz nada, disse Camila em sua fala breve e fria. Esses intercâmbios foram longos, chegaram a 10 trocas por cena principal e deixaram clara a alternância entre emoção e técnica que guiou toda a narrativa. A audiência teve momentos de clímax, como a apresentação do laudo de exumação, que apontou vestígios de uma substância tóxica em doses não letais isoladas, combinadas com um medicamento que João tomava e que, ao ser administrado de forma errática, poderia agravar seu quadro. A promotoria mostrou como uma série de pequenas ações juntas constituíam uma intenção dolosa. Outro ponto viral foi a tentativa de fuga de Camila quando descobriu que a polícia pedira prisão cautelar. Havia uma cena no aeroporto com malas, dinheiro e envelopes e um carro que quase a levou à saída do país. Naquele momento, imagens de câmeras de segurança e uma ação rápida da polícia resultaram na prisão em flagrante.
Essa prisão foi o clímax de ação que o público esperava. Ver a pessoa que eu amara como nora algemada trouxe uma mistura de alívio e devastação. O julgamento seguiu com testemunhos de professores, médicos, vizinhos e familiares. O cúmplice, Paulo, inicialmente colaborou com a defesa, mas depois tornou-se testemunha de acusação ao negociar um acordo. As estratégias jurídicas foram expostas em linguagem simples. A acusação precisava provar dolo, motivo e nexo causal. A defesa tentava criar dúvida razoável. Quando o veredito finalmente veio, após dias de sessões, o juiz leu a sentença e o silêncio foi tão pesado que pude ouvir meu próprio coração. Camila foi condenada por homicídio qualificado e por fraudes financeiras e recebeu uma pena que, embora nada apagasse a perda, representou uma resposta formal à acusação. A leitura da sentença foi um dos momentos mais dramáticos. Sentença lida, recondenada, disse o juiz, e eu senti que a justiça, ainda que tardia, havia sido feita. A consequência prática veio logo em seguida. A guarda provisória de Lara foi concedida a mim, com supervisão do serviço social, até que uma solução definitiva fosse tomada. O impacto na comunidade foi grande, o jornal local publicou a história e o banco reabriu investigações sobre transferências enquanto a família se recompõe aos poucos. No epílogo, dividi a recuperação em prazos concretos que mostram a reconstrução. Um mês depois, Lara ainda acordava à noite e me chamava, e eu passei a protegê-la com todo o cuidado possível. Dormir com uma manta velha ao meu lado para lembrar que o calor humano persiste. 3 meses depois, iniciamos terapia com a assistente social Laura e uma psicóloga infantil e vimos progressos. Lara voltou a sorrir na escola e a professora Ana percebeu avanços na linguagem. 6 meses depois, a sentença estava transitando. A vida prática se organizava e começamos a planejar um futuro mais estável, com documentos legais de custódia, apoio financeiro temporário e uma rede de vizinhos que ofereceu ajuda constante. Este epílogo de aproximadamente 2.500 caracteres descreveu em detalhes o mês, os 3 meses e os 6 meses seguintes. No primeiro mês, uma sensação de suspensão, onde coleção de papéis e laços afetivos era tudo. No terceiro mês, a adaptação com rotinas e terapias. No 6º mês, a perspectiva de um recomeço com medidas legais para proteger Lara e projetos para honrar a memória de João. Ao finalizar, quero reafirmar que nada trará João de volta, que a verdade veio por meio de um objeto que eu quase deixei no lixo e que a justiça, com perícia, autópsia, exumação, provas digitais e depoimentos, convergiu para uma sentença que apontou manipulação, traição e ganância como motivos. Esta história é um alerta. Segredos podem estar escondidos em coisas pequenas, em um cobertor, em uma mensagem apagada, em uma transferência discreta, e é responsabilidade de quem ama permanecer atento. Se esta narrativa te tocou, escreva nos comentários se você acha que o motivo foi dinheiro ou vingança e de que cidade você está assistindo. Enquanto você comenta, eu vou continuar reunindo documentos para que outras famílias não sofram o mesmo. Inscreva-se se quiser acompanhar os desdobramentos no tribunal, acompanhar a guarda de Lara e entender como a comunidade se uniu para transformar perda em proteção. Em última instância, guardo a lição de que a verdade, por mais enterrada que esteja, encontra sempre um fio para se mostrar e que um cobertor pode salvar muito mais que um objeto. Pode salvar uma vida e revelar uma prova que traz justiça e um caminho para o epílogo de quem ficou.